Eu não sou, Denise, o mensageiro do caos. Mas eu falo a verdade. Por isso que eu gosto de você. É porque, assim, também não sou emocionado, Denise. Eu sou emocionada. Se emocionar demais não é bom, nem pra lá, nem pra cá, Mas eu né? sou emocionada. Pois é, então... Eu sou emocionada. Personalidade, né, É. Denise? Não Eu posso sou- ver um golzinho, pronto, ó. É campeão. Chega na redação já falando, pintou o campeão. Aí Pintou o diz, campeão. Calma, Denise. Pintou o campeão. Eu sou assim, emocionadíssima. São muitas emoções. Ora, se não, Eita, né Roberto não? Carlos. Rapaz. Mas assim, Denise, a verdade é que o negócio tá feio, viu, Denise? A chuva, o barulho da chuva, Alexandre. Chegou. Chuvas, não de gols, né? Só de água mesmo. É. Porque, assim, Denise, com muita sinceridade, né? O que a gente tira de bom do Fortaleza até aqui, na temporada, né? De 2026? Eu diria que não sofrer gols. Não sofrer gols é talvez o único mérito que o time tem tido, né? Não o único, mas talvez a principal virtude dessa equipe. Não sofreu nenhum gol no campeonato. E aí é isso? Você vai bater palmas só pra isso? É só isso? O time que se propõe a ser tanta coisa, né? Na temporada também como um todo. Acho que o futebol do Fortaleza é burocrático. Ele é um futebol cansado, Denise. Quem assiste aos jogos sente sono. Porque não se produz, não se tem energia no jogo. Time muito assim, né? Ainda muito moroso. Eu sei que é início de temporada e a gente tá até falando sobre uma ótica, né? De que se alguém olhar só para os resultados vai dizer, mas cara, o time ganhou 4 jogos seguidos, não perdeu nenhum jogo, né? Ainda. Tá invicto. Eu concordo com tudo isso, mas todos nós concordamos também que o atual contexto do Fortaleza não é parâmetro para o que ele vai ter pela frente. Sim. Então, olhando pro jogo, o jogo não casa com o resultado nesse momento. Acho que os resultados são importantes para o Carpini, né? É bom para ele ter resultados, porque ele vai dando confiança para o trabalho e tal, mas, Denise, os últimos jogos, né? O Fortaleza não sofre, então esse é o mérito dele. Ele não é um time que é assim, acossado e tal. Com exceção do jogo contra o Ferroviário, que foi o primeiro jogo da temporada, o Ferroviário teve mais chances que o Fortaleza naquele momento. Os outros jogos, não, o Fortaleza controlou completamente. Mas é um marasmo tão grande, Denise, do meio pra frente, que chama muita atenção de forma negativa, entendeu? Sim. Acho que é isso. Sim. E tem o homem assim, até polido na hora dos comentários, né? demais. Acho que é isso. Daniel, um seja lorde. mais polêmico, Daniel. Não. Bora acordar essa equipe do Acorda, Fortaleza. não. Acorda, tricolor. Não, o que eu penso, Denise, é o seguinte. Bom dia, a gente Nilton. estava falando muito sobre um termo, sobre um processo que precisa acontecer tanto com o Ceará como com o Fortaleza nesse início de temporada, que é o termo evolução. A gente não está falando de o time já estar pronto no sentido pleno e ideal para a Série B, porque a gente está falando de um início de trabalho. No caso do Fortaleza, ainda tem todos aqueles aspectos que a gente conversa bastante aqui, de reformulação de elenco, de mudança de treinador. O treinador não sabe exatamente com quem ele pode contar. Então, todos esses aspectos, eles precisam ser levados em consideração na nossa avaliação, mas espera-se que com a bola rolando e com os jogos avançando, se perceba uma evolução. Eu acho que o que mais preocupa, na minha visão, e eu acredito que seja também a preocupação do torcedor, é porque à medida que os jogos vão avançando, eu tenho muita dificuldade de enxergar essa evolução real no Fortaleza. Porque, assim, é muito semelhante ao cenário que a gente viu no primeiro jogo. Tudo bem que no primeiro jogo o Fortaleza não venceu, agora ele venceu. Mas se você pega, Denise, assim, de certa forma, a postura do Fortaleza dentro de campo, os erros que foram cometidos, a falta de intensidade que a gente está comentando, essa preguiça, de certa forma, principalmente do meio para frente, quando você tem a posse de bola, você troca passes, você dá muitos passes laterais, você faz cruzamentos, mas você não tem aquela pressão assim mais consistente, mais contundente no setor de ataque, e isso a gente não percebe evolução. A gente não fala de um time que, lá no começo estava tendo dificuldades de criação, de finalização, mas à medida que os jogos foram passando, a gente viu um Fortaleza pressionando mais, criando mais. Teve, de fato, algumas partidas que a gente viu essa criação aumentar, principalmente a goleada por 4-0 sobre o Quixadá, mas nesses últimos jogos voltou a ser aquele mesmo cenário. No jogo de ontem eu acho que foi isso. Se trata de um time que tem as suas lacunas, que tem os seus problemas, que tem as suas ausências, mas isso não justifica essa postura. Eu acho que a reclamação maior não é nem de aspectos táticos, de aspectos técnicos, mas eu acho que é mais uma questão de postura mesmo, de se entender como o time que precisa ser referência na competição,
que precisa fazer valer o seu investimento maior, a sua qualidade técnica, a sua superioridade, mas que dentro de campo não consegue fazer isso. E aí, assim, nós não sabemos exatamente a razão dessa preguiça, a razão dessa morosidade, mas que o Carpini e o departamento de futebol tem que fazer esse diagnóstico, tem que entender por que o time não está evoluindo. Aí pode ser falta de peças, pode ser, de certa forma, desmobilização dos próprios jogadores que estão desanimados, não estão satisfeitos, enfim. O próprio treinador talvez mudar alguma questão técnica. Ele tem mudado o esquema. Ontem foi para o esquema com 3 zagueiros mais uma vez. Mas está faltando isso. A gente tem tido muita dificuldade de perceber evolução no Fortaleza, que era o que era para estar acontecendo. Não uma evolução que já atingisse o seu ápice, mas era uma evolução que precisava acontecer, pelo menos começar. Eu não sei se hoje a gente consegue dizer se essa evolução está acontecendo. Sim. Fala, Alexandre. O pênalti, né? Ele acabou sendo o movimento que definiu o jogo, né? Inclusive com intervenção do VAR e tal, né? Porque a priori teria sido assinalado impedimento. Mas, Denise, se a gente exclui o pênalti do jogo, né? O goleiro do Floresta, ele não fez nenhuma defesa. Nós estamos assistindo agora os melhores momentos, né? De Fortaleza e Floresta. O jogo foi no estádio Presidente Vargas. O Fortaleza, ele não fez com que o goleiro do Floresta trabalhasse. É um domínio muito estéril, Denise, de jogo. Assim, ele fica rodando a bola de um lado pro outro, um ou outro jogador tenta correr, aí você tem que acreditar que o Mailton vai conseguir acertar as finalizações, né? Porque ele tenta, ele tem volume de jogo, ele chama a atenção, mas de resto, não tem muita coisa para extrair, entendeu? Não dá para você espremer assim, dizer assim, olha tudo isso que eu vi. Eu não vi nada disso. O jogo, na verdade, basicamente não aconteceu. O Floresta, ele extremamente limitado. Me preocupa o Floresta, né? Porque vai jogar a Série C. Sim. Perdeu o time todo, né? Só deixou um jogador pro Leston. E não conseguiu, né? Entrar na partida também. O goleiro Breno, nos últimos jogos do Fortaleza, ele é um mero espectador. O jogo é como se fosse assim, eu vou fazer o mínimo, vou ganhar e pronto. Vou ficar só o resto do jogo aqui, na maciota aqui, toca de um lado pro outro, vai passando o tempo. Venceu, torcedor. Calma, venceu, né? Tá aí, estamos vencendo, aí 4 vitórias. Eu concordo que os resultados são importantes para o Carpini nesse início de temporada, mas o torcedor sempre irá exigir um pouco mais. Acima de tudo de um Fortaleza, Denise, que fez uma temporada que fez, né, em 2025. Cheio de sinais, de alertas, de falta de desempenho, faltou performance ao Fortaleza no ano passado. Em muitos momentos, né? Não à toa ele acumulou diversos resultados extremamente ruins. Então, é início ainda, a gente tem esse desconto, mas para ser início, ele está ainda em uma rotação muito abaixo. Eu acho que a sensação que eu tenho é que o Fortaleza está muito atrasado no seu planejamento de vida de 2026. Torcedor, o que é que você acha, hein, torcedor? Participa aqui com a gente, vai no 988871306. Os homens já falaram.